Olá! É bem provável que em algum momento a gente já tenha se perguntado como é que a voz de alguém lá no estúdio viaja quilômetros e chega quase na mesma hora num aparelho de rádio. Bom, hoje a gente vai desvendar a ciência por trás do rádio AM e seguir a jornada impressionante de uma onda de rádio, desde o microfone até chegar pertinho da gente. Para começar, vamos pensar numa coisa bem básica. Alguém aí já parou para pensar por que um grito, não importa o quão alto seja, simplesmente não atravessa uma cidade? Por que a nossa voz tem um alcance tão curto? Pois é exatamente esse o problema que a tecnologia do rádio foi criada para resolver. E essa pergunta já nos leva direto para o centro da questão. Antes de conseguir enviar uma voz de um lado para o outro de um país, a gente precisa entender por que ela não consegue fazer isso sozinha. Vamos dar uma olhada nas limitações naturais do som. Olha, dá para imaginar as ondas sonoras como se fossem as marolas num lago, sabe? Elas são, na verdade, perturbações físicas que se movem empurrando as partículas do ar. Só que, assim como as marolas, elas vão perdendo energia bem rápido conforme se espalham. E é por isso que até o berro mais alto some depois de algumas centenas de metros. Tá, então o que é exatamente a informação que a gente quer enviar? É a nossa voz, a música, que existem dentro de uma faixa que a gente consegue ouvir. O ouvido humano capta sons que vibram desde 20 vezes por segundo, o que a gente chama de 20 Hz, até incríveis 20.000 vezes por segundo. São esses sons que a gente está tentando libertar do limite de distância deles. E o mais curioso é que a nossa percepção é bem limitada, né? Os elefantes, por exemplo, conseguem ouvir infrassons, que são vibrações tão baixas que para eles é quase como sentir um pequeno tremor de terra. E lá no outro extremo, animais como cães, gatos, morcegos, eles ouvem ultrassons, frequências altíssimas que a gente nem sonha em escutar. Então, se o som é como alguém andando a pé, que cansa rápido, como é que a gente faz para a nossa mensagem cruzar o país? Simples. A gente coloca ela num veículo muito, mas muito mais rápido. É hora de pegar a superrodovia eletromagnética. E aqui está a grande estrela da nossa história. Diferente do som, uma onda eletromagnética não precisa de ar para viajar. Ela se propaga sozinha, até no vácuo, e na maior velocidade que existe no universo. Absurdos 300.000 quilômetros por segundo. É rápido demais. E essa superrodovia, ela é gigante. Tem várias faixas para diferentes tipos de comunicação. O nosso rádio AM, por exemplo, ocupa a faixa que a gente chama de frequências médias. Um pouco mais para cima, nessa estrada, a gente encontra o rádio FM, a TV, até os sinais de satélite. Tá tudo aí cruzando esse universo invisível ao nosso redor. Certo. Então a gente tem a nossa informação, que é o som, e o nosso veículo, a onda eletromagnética. Mas como é que a gente coloca um dentro do outro? A resposta para isso é um truque de mágica chamado modulação. Essa citação aqui resume a coisa toda de um jeito perfeito. Traduzindo, o nosso som, que tem baixa energia, precisa pegar uma carona numa onda de alta energia para conseguir ir longe. Esse processo de colocar o som nessa onda de alta energia é o que a gente chama de modulação. Vamos ver como isso funciona na prática. Primeiro de tudo, a gente tem a nossa onda sonora original. Pode ser uma voz, uma música. Tecnicamente, esse é o sinal modulador. É a informação pura que a gente quer mandar para longe. Depois, a gente gera uma coisa totalmente nova. Uma onda eletromagnética bem forte, constante e de alta frequência. Essa é a portadora. Pensa nela como se fosse um caminhão de entrega, sabe? Forte, rápido e pronto para levar a encomenda. E agora, a mágica acontece. Na modulação em amplitude, o famoso AM, o formato da nossa onda sonora original é impresso na altura, ou seja, na amplitude da onda portadora. Se a gente reparar, o contorno dessa onda de alta frequência agora copia perfeitamente o som original. Pronto, a nossa informação está disfarçada e preparada para a viagem. Ok, o sinal foi lançado da antena. E agora, para onde ele vai? No caso do rádio AM, a jornada envolve uma estratégia simplesmente genial. Ricochetear no céu, numa viagem através da ionosfera. Bem lá no alto da atmosfera, a radiação do Sol é tão intensa que ela energiza as partículas de gás, criando umas camadas com carga elétrica. A gente chama isso de ionosfera. E aqui vem a parte mais legal. Para ondas de rádio AM, essas camadas funcionam como um espelho gigante no céu. O sinal sobe, bate nesse espelho e volta para a Terra, o que permite que ele viaje muito além da linha do horizonte. E quão longe um sinal consegue ir com isso? Bom, num único salto na camada mais alta da ionosfera, a chamada camada F, um sinal de rádio pode viajar até impressionantes 4.000 quilômetros. É como ir de São Paulo a Manaus num pulo só. Só que esse espelho no céu não é estático. Ele muda o tempo todo. A força dele depende diretamente do Sol.
É por isso que à noite, às vezes, a gente consegue sintonizar estações de rádio AM de lugares muito distantes. Sem a luz do sol batendo direto, as camadas da ionosfera ficam mais estáveis, mais reflexivas e deixam os sinais viajarem ainda mais longe. Depois dessa jornada toda, a onda finalmente chega ao seu destino. Vamos então para a etapa final, entender a ciência por trás de como um radinho consegue capturar essa onda invisível que está viajando pelo ar. Esse diagrama aí pode até parecer uma coisa de outro mundo, mas ele é a base de quase todo o rádio que existe hoje. A missão desse projeto, que tem o nome chique de receptor super heteródino, é basicamente encontrar uma agulha no palheiro. Ele precisa sintonizar uma única estação no meio de um mar com milhares de outros sinais de rádio. Mas, para facilitar, dá para resumir essa complexidade toda em 4 tarefas. Primeiro, ele precisa sintonizar a estação certa. Segundo, converter aquele sinal para uma frequência padrão, que é mais fácil de trabalhar. Terceiro, amplificar o sinal, porque ele chega bem fraquinho depois da viagem. E por último, e mais importante, extrair o som da onda que trouxe ele até ali. E essa última etapa é onde a mágica acontece ao contrário. Vamos focar em como o sinal volta a ser uma canção. É a hora de desempacotar a mensagem. O nome técnico disso é demodulação. É o processo exatamente o oposto do que a gente viu lá no começo. O rádio basicamente lê o contorno da onda, tira a informação do áudio de dentro dela e joga fora a onda portadora de alta frequência que já fez o seu trabalho de transporte. Então, se a gente parar para pensar, a jornada completa, desde um som dentro de um estúdio, passando pela sua codificação numa onda de rádio, a viagem pelo céu e a decodificação no alto-falante, tudo isso acontece de forma quase instantânea, na velocidade da luz. E essa tecnologia, que já tem mais de um século, continua por toda parte. O que nos deixa com uma última reflexão. Que outras ondas invisíveis, carregando todo tipo de informação, será que estão passando por aqui, neste exato momento? Fica aí a curiosidade. Agradeço a companhia nessa jornada